Olá, sereios e sereias, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja, porque não tá fácil, né? A gente tá vendo que a gente já ultrapassou é, o número de mortos do país que veio de origem, que foi da China. Então a gente vê que a culpa não é dos chineses, como muita gente fala aí, e sim a culpa são das políticas de saúde, de educação, de estrutura, de investimento. Enfim, né? Não vou falar sobre isso hoje, mas tá uma coisa um pouco chata, né? Aliás, quando era lá na Itália, 18 mil mortos, as pessoas aqui no Brasil todas comovidas e não sei o quê. Aqui no Brasil, 11 mil mortos? 11 mil mortos, né? Eles têm que morrer mesmo, e enfim. Mas não foi para isso que eu vou fazer esse vídeo hoje, não foi para isso que eu vim aqui. E vamos falar do assunto que interessa. Que hoje eu vou falar sobre sexo. Afinal de contas, sexo é um grande tabu ainda que não deveria ser, né? Eu fico de cara com essas coisas. Já falei em alguns outros vídeos que os tabus têm que serem quebrados e eu leio sempre bastante sobre sexo. E eu quero explicar uma coisa aqui, que eu vou falar por mim, tá? Acredito que muitas mulheres também devam sentir isso, mas eu vou falar por mim. Em outro vídeo eu já expliquei quando eu descobri minha sexualidade, então vocês vão ver lá no outro vídeo, não vou falar sobre isso aqui, mas Freud já explica, e ontem eu estava lendo um artigo sobre isso, que a sexualidade infantil existe, mas ela é mais ampla, ela não é o sexo direcionado igual ao adulto. A gente tem que separar a sexualidade infantil de sexualidade do adulto, que não tem nada a ver com órgão genital, e sim com o prazer que se sente ao ter o toque, né? A satisfação que se sente em escutar a voz. E o primeiro contato, Freud fala que é da mãe, né? Porque ele quebra uma teoria que o sexo é instintivo e só para procriação e o sexo surge só a partir da puberdade. Isso é mentira. Eu senti na pele isso e eu falo que é mentira. O sexo não surge só na puberdade. Ele vem bem antes. Se quiserem, assistam meu vídeo falando quando eu descobri minha sexualidade. Mas eu vou falar aqui uma outra coisa, que não é sobre isso, que depois eu vou tentar colocar esse artigo aqui para vocês verem, que é muito interessante e eu acho muito coerente, né? Porque todas as pessoas, dependendo da criação, elas têm uma vida sexual correlacionada à criação que elas tiveram. Como eu sempre tive um diálogo com a minha mãe, muito aberto, com meu pai não, porque meu pai, né, era bem fechado, machista, enfim, mas a minha mãe sempre me escutou. Eu falo pra vocês que eu sinto vontade igual o homem sente. E eu vou falar pra vocês que eu já tive muitas experiências sexuais, já tive muitos parceiros, já conheci vários tipos de pênis, vários tipos de sexo, vários tipos de gemido, vários tipos de tudo, como os homens também conhecem. E isso é uma coisa muito normal. Então eu tenho propriedade para falar com a minha experiência sexual, o que é gozar com o corpo inteiro e o que é gozar apenas com a vagina. E eu vou falar para vocês, é muito mais gostoso gozar com o corpo inteiro do que somente com a vagina. E tem uma diferença. Porque eu vou falar pra vocês da minha experiência, tá? Eu não sou sexóloga, mas eu leio bastante sobre sexo, mas eu tenho as experiências práticas, e eu acho que isso é muito relevante. Então, só deixa eu construir um pouquinho aqui o pensamento que eu tava falando, me perdi, mas eu já vou voltar. Mas é o seguinte, todo o órgão genital, se você faz um movimento, fricciona, vai friccionando, você vai começar a sentir prazer e vai chegar no orgasmo, né? É só eu querer me concentrar, porque eu já fingi muito, né? Como muitas mulheres já fingiram para poder satisfazer o homem, porque a gente tem uma cultura de sexo que o sexo é só pro homem, pra mulher não. Né? Só o homem sente prazer, a mulher não. E o homem sabe que quando ele fica super excitado, ele não enxerga nada na frente. E a mulher a mesma coisa. E eu vou dizer o seguinte, quando eu fico no ponto mesmo, super excitada, e não é só um estímulo do clítoris e da vagina, não, e não tem a ver com penetração, é o corpo inteiro. Quando eu me sinto, e eu vou falar pra vocês a diferença, que fazer sexo é quando você só envolve os órgãos genitais, né, e os pontos erógenos. Agora, fazer amor, pra mim, na minha concepção, pela minha experiência de vida, é fazer com o corpo inteiro, cada toque, sabe, cada sensação, às vezes, tipo, na ponta do dedo, na mão, só na mão. Cara, eu já senti excitação de ficar mexendo só na mão da pessoa. E vou falar pra vocês outra coisa, cada parceiro é um parceiro, não vai ser igual nunca, até mesmo com o mesmo parceiro nunca vai ser igual o sexo. Então eu vou falar para os homens aqui.
É muito melhor, homens, vocês se preocuparem com o prazer e o orgasmo da mulher, porque consequentemente vocês vão gozar junto com ela. Eu tenho certeza absoluta disso. Pelo menos eu, se eu sinto que o meu companheiro tô dando prazer para ele, ele tá se excitando, eu me excito mais ainda. E a minha excitação excita mais ele ainda. Tem homens que gostam, né, de mulher que fica super molhada. Eu fico super molhada se eu for super estimulada. E não só na vagina e no clitóris. E sim no corpo inteiro. Um toque diferente, um carinho diferente, um olhar. Olhar, gente, um olhar é muito profundo. Eu que faço palhaça, isso a gente aprende muito no curso de palhaço e isso eu levo para minha vida. Um olhar diz muita coisa. A conexão de respiração, se escutar e não se escutar só áudio, som. E sim, escutar, sentir o outro. Essa escuta do outro. Se ele está sentindo ou não está sentindo, homens, percebam. Se a mulher está realmente envolvida com vocês. Se ela não está fingindo só para agradar, porque durante muitos séculos as mulheres tiveram que fingir, sim, porque às vezes elas não estavam aguentando o cara em cima dela, porque muitos homens gozam muito rápido. Então ela vai, goza e não sei o que, fala que gozou só para o homem ficar satisfeito. Eu já fiz isso várias vezes, não faço mais, já fiz. Hoje eu tenho consciência que eu tenho que sentir prazer, não tenho que ficar agradando homem nenhum, o homem tem que me agradar. E eu, claro que eu tenho que agradar ele, mas hoje em dia eu já passei por tanta coisa, tanta experiência, que hoje em dia eu sei o que eu quero. E as pessoas precisam saber o que quer. Mulheres, saibam o que vocês querem, se toquem, conheçam o seu corpo. Eu conheço meu corpo desde criança. Eu já falei, veja o meu outro vídeo. Enfim, então gozar com o corpo inteiro é uma sensação que fica reverberando até o dia seguinte e, se duvidar, 2, 3 dias depois. Porque você fica sentindo aquela sensação, lembrando do toque, do olhar, da fala, do cuidado, do carinho, sabe? Claro que eu gosto também de sexo selvagem, mas também tem que ter escuta e conexão. Não tem que se machucar, né? Tem gente que é masoquista, tem gente que é sádica, isso é outras coisas, gente. Também rola. A gente tem os nossos momentos, entende? Mas e quando você goza só com a vagina, só com o estímulo lá do clítoris ou do pênis, gozou ali, tá, passou, gozou. Tira uma tensão, mas não é aquela sensação que fica no corpo inteiro. Bom, enfim, essa é a experiência que eu tenho, que eu estou compartilhando com vocês. Se vocês tiverem curiosidade, me podem perguntar aqui pra mim. Eu pensei em falar mais coisas, eu não tenho o costume de anotar, porque eu me perco se eu anoto. Enfim, eu anotei tudo na minha cabeça. Queria ter falado mais coisas, mas também o vídeo vai ficar muito longo. Mas enfim, é isso. Façam amor, que o amor consequentemente vai levar a um sexo ou selvagem, ou sádico, ou masoquista, mas que tem que ter cuidado, que as duas partes têm que sair satisfeitas, não só um tem que sair satisfeito, não só um tem que sair frustrado, não só um tem que sair machucado. Então vamos pensar nisso, com esse carinho. Gozem com o corpo inteiro. Às vezes vocês podem gozar sem ter penetração nenhuma, sem ter estímulo nenhum nas partes erógenas. Sente orgasmo. Às vezes o orgasmo vem sem ter penetração. O sexo tântrico explica muito isso. Então, vamos conhecer mais um pouquinho sobre sexo. O sexo é tratado muito diferente na parte ocidental e na parte oriental. Na parte oriental, as meninas, elas aprendem a fazer o pompoarismo, que é o exercício íntimo, a musculação íntima, da pubis, dos esfíncteres. Ai, gente, eu me atrapalhei aqui. Depois eu coloco aqui para vocês também. Desde de criança, sabe? Desde criancinha. Tanto o homem quanto a mulher, eles têm essa cultura. Enquanto aqui no Brasil só começa a falar sobre sexo com as crianças depois de 12, 13 anos, e quando chega na puberdade, e olhe lá. Eu sempre conversei sobre sexo com meu filho, da melhor maneira possível. E nesse artigo do Freud, ele explica que a sexualidade infantil não tem que ser tratada como a sexualidade adulta. Vou tentar colocar esse artigo aqui para vocês. E esse negócio de a mulher, quanto mais sai com homens, mais larga ela fica, é mito.
tá? É pura ignorância. Eu já escutei médico falando para uma amiga minha para ter parto cesariano, não ter parto normal, porque senão ela ia ficar larga. Um absurdo. Eu falei para denunciar. Tem que denunciar um médico desse. Isso é um absurdo, porque existe o pompoarismo. O pompoarismo, ele ajuda o períneo não abaixar, porque diz que tem que operar do períneo depois, mulher que tem muitos filhos, porque essa musculatura ela fica flácida. Então, é possível sim a mulher ficar totalmente apertada, porque é um músculo, depois de ter 3, 4 filhos, depois de transar com 100, 400 homens, ou que for. Se ela praticar essa atividade, esse exercício íntimo, ela não vai ficar larga. Desculpa se eu me enrolei aqui, gente, mas esse é o meu assunto de hoje. Hoje eu fui mais explícita um pouco, porque os tabus têm que serem quebrados e eu tava com vontade de fazer esse vídeo já fazia um tempo. Desculpa se eu não fui linear no que eu tava falando, mas depois eu coloco o artigo para vocês estudarem mais. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.